Uma pesquisa nos aponta, a Zero Hora fez uma grande matéria a respeito, que 30% das crianças no Brasil não têm o nome dos pais nas suas certidões de nascimento. Luiz Fernando Oderich, que é empresário, presidente da ONG Brasil Sem Grades. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Há quanto tempo nessa luta, nessa batalha? Vocês não desistem, o que é maravilhoso. Pois é, porque primeiro a gente começou com aquela história, né, vamos dizer, nós sempre estamos tentando enfrentar as causas da criminalidade. Então, por isso que a gente quer Brasil Sem Grades. Desde que tu perdesse teu filho num ato de violência. Então, e agora está fazendo 7 anos, agora nesse mês. E nunca se soube? Não, nunca se soube nada. Do assassino. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Nós, então, primeiro começamos com aquela questão de nós termos aqui no Brasil o planejamento familiar. Ou seja, vamos colocar no mundo apenas aqueles filhos que realmente os casais que queiram amar, educar e, vamos dizer, e levar a um bom termo nessa coisa tão difícil que é criar os filhos, né? Mas agora, vamos dizer, nós estamos começando assim, essa parte, bem ou mal, essa parte andou, né? A maioria dos municípios hoje em dia tem algum tipo de trabalho em termos de planejamento familiar. Mas nós estamos, então, a preocupação é o seguinte, bom, e as crianças que nasceram? E essas crianças filhas do crack? Pois é. Que estão aí agora, né? Todo esse tipo de situação. Então, para a perplexidade, essa é uma pesquisa feita na Universidade de Brasília, são 30% das certidões não têm o nome do pai. Digamos que isso não se reproduza no Brasil como um todo, tá? Mas eu estive conversando com a pesquisadora, a professora Ana, que inclusive é uma gaúcha, tá? E ela me disse o seguinte, ela não deixa nunca, jamais, porque tem outras pesquisas assim que não são feitas pelo IBGE, mas outras pesquisas não com tanto critério científico, mas que jamais baixaria de 15%, ok? Então, se hoje saiu uma notícia que o Brasil tem 191 milhões de habitantes, significa que nós temos uma massa de quase 30 milhões de pessoas que não conhecem o pai. Bom, então eu digo o seguinte, olha, vamos falar o que seja um bom pai. Digamos, se ele não faz esse gesto simples de chegar ali no registro das pessoas naturais e dizer, não, este é meu filho. Isso não quer dizer que ele vai ser um bom pai. Ele simplesmente está reconhecendo numa folha de papel que ele é pai. Significa também que ele não paga uma pensão. Significa que ele não está se preocupando se essa criança está indo para a escola, não está indo para a escola, o que ela está fazendo. Eu adorei o título da campanha, que eu não disse para vocês, que é pai com ponto de interrogação e a resposta presente. Como se fosse uma chamada. Uma chamada de aula, porque justamente, se nós falamos que o problema brasileiro, a solução dos problemas brasileiros começa pela educação, então nós estamos querendo justamente fazer essa pai presente, certo? E nós estamos fazendo um trabalho experimental em São Sebastião do Caí, numa parceria da Prefeitura, do Ministério Público, da ONG, mas nós colocamos toda a comunidade, a Brigada, a Polícia, a Associação Comercial, CDL, as igrejas, os clubes de mãe, bombeiros, clube de escoteiros, etc. e tal. E, Tânia, eu vou te dizer uma coisa sensacional, tá? Nós não esperávamos isso para tão rapidamente, tá? Nesse primeiro semestre já houve uma diminuição brutal da evasão escolar. Nós estamos conseguindo reduzir a evasão escolar. Coisa linda, que trabalho muito. Então, isso é uma coisa que, de repente, a gente pode, inclusive, aprofundar. Porque tem todo além da pesquisa da professora Ana Liese Turler, que foi essa moça que fez a pesquisa, que chegaram, através da pesquisa, chegaram esses números, 30% das crianças não têm nome dos seus pais nas suas certidões. Então, o Luiz Fernando Oderich, como presidente da ONG Brasil Sem Grades, mais a equipe de voluntários magnífica que trabalha com ele, também tem outros números trágicos, diabólicos, que a maioria das crianças e dos adolescentes que entram na droga, no crime, que entram para a marginalidade, para a beira da vida, digamos assim, elas
não tem pai ou não tem família. Exato. Mas principalmente... Não tem a figura do pai. Não tem a figura do pai. Não tem a figura ou não reconhecem a figura. Existe um outro estudo que foi feito, o ano passado foi divulgado uma vez, sim, e há 4 anos antes também havia sido, de 4 em 4 anos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Departamento de Sociologia, tem feito uma pesquisa com mais ou menos 800 meninos de rua, aqui da Grande Porto Alegre, 800 meninos. Desses meninos que estão ali pedindo esmola, aquela coisa que a gente já vai dizer o seguinte, sim, olha, claro, eu não quero generalizar, mas o que a gente pode esperar daqueles meninos? Aquilo ali é a matéria-prima para um futuro membro da fase, para um futuro inquilino do sistema prisional. Quando se vê 3, 4 adolescentes dormindo amontoados num canto de rua, o que será desses meninos? E aí, uma curiosidade, qual é o denominador comum desses 800 meninos? 70% desses meninos não têm pai ou não reconhece o pai como um membro da sua família. Isso é um ponto. Ou porque foram abusados ou violentados. Todas as razões. Aí, a 0 hora, há 1 ou 2 anos atrás, fez uma pesquisa, foi lá em Caxias, na fase. É um outro momento que nós chegamos lá, na fase. Também 71% dos meninos que estão na fase em Caxias. É um indicador muito sério. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando fazer agora um trabalho de convencimento, tá? Por isso que entra o Ministério Público, porque as pessoas precisam saber o seguinte, e as mães em especial precisam saber o seguinte, o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é um direito inalienável da criança de saber quem são os seus pais. E olha, eu vou dizer, nós lá nessas discussões que nós temos tido lá com o promotor e com as assistentes sociais, porque de repente existe aquelas situações, mas o pai é bêbado, o pai é traficante, o pai é preso, e a gente muitas é violento. Vezes a mãe também está nessa situação. Então a gente fica, e no fim nós chegamos, não, nós vamos lá, nós vamos ir atrás desse pai de qualquer maneira. A criança tem o direito de saber. E eu posso te dizer o seguinte, nós agora no início do mês de julho, né? Então nós tivemos um primeiro encaminhamento de 39 casos que chegaram lá na Justiça, tá? Com a Defensoria Pública. Então desses 39 casos, vamos dizer, 10 os pais por convencimento aceitaram. Tá? De claro, não, esse realmente é meu filho e tal. Outros 10 casos, houve assim... vamos dizer, um novo companheiro da mulher assumiu a paternidade, um tio, um avô assumiu a condição de pai. Os outros 10, nós tivemos agora no início, agora no final do mês de julho, parece que dia 28, fazendo o DNA, ok? Fazendo o DNA, ok? E 9 casos que nós vamos dizer, casos judiciais que vai ter que correr. Né? Mas eu digo assim, agora, há um trabalho muito bonito, muito importante das professoras, das diretoras da escola, das psicólogas lá do município, entende? Nesse trabalho, assim, de convencimento, porque quando se reúne as mães nas escolas, entende? Então, num primeiro momento, não, é aquele desgraçado, aquele sem vergonha, mas ela vê apenas, às vezes, o seu ponto de vista emocional e não se coloca do ponto de vista da criança. Luiz Fernando Oderich, eu vou te pedir licença um pouquinho, nós já retornamos, okay. Vamos continuar o nosso bate-papo. Então, veja que a tragédia que aconteceu na família do Luiz Fernando Oderich, há 7 anos atrás, transformou nesta... Ele não ficou paralisado, porque às vezes tu te deixas quase cair junto com uma tragédia dessa. Ele se transformou numa grande liderança, ele e seu grupo, para que se modifique um pouco essa cena, né, que se vê diariamente de morte, de violência. Um breve intervalo e nós já voltamos.